Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja convosco, que Deus continue te abençoando com todas as sortes de bênçãos, amém, irmãos? Irmãos, vocês que me acompanham aí no YouTube, inscreve aí no meu canal para que seu nome apareça aqui, aperta o joinha aí, para que nós sempre estaremos orando para você aqui, quando seu nome aparecer aqui, né? Então, eu vou estar sempre orando para você na hora que vocês estão aperta o joinha aí. Irmãos, eu quero agradecer vocês também, todos vocês que estão me ajudando aqui, com a oferta que vocês estão me dando aqui, que Deus está propondo no seu coração. Vocês estão semeando para Deus abençoar vocês. Muito obrigado vocês. Que Deus continue te prosperando, te honrando, te dando muita paz, muita unção, poder e muita prosperidade na vida de vocês que estão me ajudando aí no YouTube. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Seria bom se seu nome estivesse aqui, porque eu ia colocar o seu nome dentro da Arca da Aliança para estar orando para você, para Deus abençoar você como abençoou o Obed-Edom, né? Porque aí o seu nome ia ficar aqui, você ia ver como é que as bênçãos iam chegar. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre Deus quer destruir as dificuldades financeiras dos teus filhos. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus lá em Salmo 35, no versículo 27, que diz o seguinte: Cantem e alegrem-se os que amem a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Amém, irmãos? Então, olha para você ver. Jesus, ele ama a prosperidade dos que servem a ele. Ele quer ver nós sempre prósperos, sempre com a nossa fartura que ele prometeu. Ele nos prometeu de nós ter a fartura dele. Então, ele não concorda de nós passar por necessidade. Irmãos, aqui é uma palavra que começa com uma convocação de júbilo, né? Cantem e alegre-se os que amam a minha justiça. Olha para você ver. Cante e alegre que ama a minha justiça e diga continuamente: o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Seja engrandecido, amém? Glória a Deus. Jesus sempre ele quer nos ver alegre. Ele sempre quer nos ver alegre. Ele não há juiz tão bom como ele. Ele é muito bom. Não há juiz tão misericordioso como ele, né? Ele que perdoa as iniquidades dos seus servos. Ele sempre está nos perdoando. Quantas vezes? 70 vezes 7. Então, continuamente, ele sempre nos perdoa os pecados, aqueles erros que nós cometemos. Nós dobramos o joelho pedindo perdão a Deus, ele nos perdoa. Ele é muito bom. E aqui ele está dizendo que Deus ama a prosperidade do seu servo. Então ele não concorda, irmão, com pessoas passando necessidade, pessoas passando miséria, porque ele ama a nossa prosperidade. Ele quer ver nós prósperos. Ele quer nos prosperar. Então, né? Olha para você ver. Ele ama a prosperidade do seu servo. É para você se alegrar, porque ele não ama a tua miséria. Aqueles que estão passando por miséria não faz parte da vida de Deus, porque Deus não concorda com isso, ele não aceita, né? Ele não aceita a miséria, ele não ama a tua pobreza, também ele não gosta. Ele quer ver a nossa vida financeira bem-sucedida. Ele não ama a tua carência, a tua necessidade. Ele não aceita, ele não concorda com isso. Ele não ama a tua dificuldade financeira. Ele não ama o estado diplomável que muitos vivem onde falta tudo. Onde está faltando de tudo, ele não ama, ele não aceita, ele não concorda. Isso tudo entristece o coração de Jesus. Por isso que ele não gosta disso. Deus ama isso, ele não ama isso, ele odeia essas coisas, né? Porque quando Deus vê algumas pessoas que servem a ele, passando por algumas necessidades, seja
falta de dinheiro, sejam endividados, falta de alimento. Se for servo de Deus, servo dele, ele vai usar alguém. Ele vai usar alguém para nos socorrer. Ele vai usar alguém para nos ajudar ali. Ele vai nos honrar ali. Ele vai usar alguma pessoa para repor em cima daquilo que a gente está precisando, né? Porque ele também não está satisfeito com a vida que você está passando. Se você estiver com aquela situação difícil, ele não está satisfeito. Ele quer ver nós bem-sucedidos. Ele falou que quer ver os filhos dele bem-sucedidos. Ele honra os que buscam ele. Então, se você busca a Deus, ele sempre está te honrando, sempre está te abençoando, está te livrando, te dando livramento de muitas tragédias nesse mundo. Ele está te protegendo. Ele está triste com aqueles que louvavam e buscavam a Deus, te adorava, fazia vontade do Pai. Agora desviaram desviaram da tua presença e foram para o mundo. Isso aí entristece o coração de Deus, porque muitas pessoas, irmãos, desvia da vontade de Deus e seja castigada. A palavra de Deus diz que vem 7 demônios piores do que aqueles que já existiam para destruir a vida daquela pessoa que desviou da presença de Deus, né? Então isso entristece o coração dele. A gente vê muitas pessoas que estão sofrendo aí, estão meio de engano, irmãos, caiu lá embaixo no fundo do poço. Tem pessoas que conhecem a Bíblia mais do que você, do que eu, conhece, está lá, por algum motivo, qualquer coisa mínima, o pastor falou alguma coisa, ou algum membro falou alguma coisa com eles, eles saem da igreja. Sai da igreja e vai para o mundo. Mas aí o diabo se aperta, vai fazer o que ele queria fazer. Aí fala com Deus, olha lá, fala com Jesus, olha o que eu fiz com seu servo, olha lá, aquilo ali agora é meu, ele não volta, e custa para voltar. Deus, ele ama a prosperidade do seu servo, então ele quer ver nós sempre prósperos. Maldito é aqueles que não servem a Deus e quer prosperar, né? Então ele alegra-se porque ele odeia a sua miséria, né? Ele não pode fazer a miséria não pode fazer parte da sua vida. Se você for servo do Altíssimo, a miséria não faz parte da sua vida. Ele vai sempre te prosperar, né? Porque ele ama a tua prosperidade. Glória a Deus. E a prosperidade, a prosperidade, irmãos, sempre eu falo que não significa não somente só o dinheiro. Não. Ser próspero em tudo. A prosperidade significa ter uma vida com saúde, né? Não uma vida com doença, não uma vida de dores, não uma vida de sofrimento, né? Isso não é prosperidade para Deus. Não uma vida desidratada, né? Não uma vida cheia de remédios, não uma vida com cirurgia programada. Deus não agrada disso. Ou com câncer desenvolvendo, tumores crescendo, tuberculose, diabetes, né? Essas enfermidades postas por espírito mal, né? Ou por a gente mesmo ter exagerado em alguma coisa. Isso não faz parte da vontade de Deus, porque Deus não quer ver os filhos dele assim. A prosperidade, o desenvolvimento que vai crescendo, a prosperidade é uma vida com saúde, né? Então nós temos que ter muita saúde, irmãos, muita saúde. Deus não ama o teu tormento, aquele tormento que está te atrapalhando sua vida, os teus conflitos interiores, né? As traumas que estiverem em você, destruindo a sua vida, os complexos, eles não amam isso, ele odeia isso, ele não quer isso na nossa vida. Deus não ama nada disso. Por isso que quando alguém estiver debatendo boca com você, o diabo está por trás disso, irmão. Ele está usando alguém lá para debater boca com você, para você ficar nervoso ou nervosa
para perder sua bênção. Isso que o diabo gosta de fazer. Como ele fez com Adão e Eva lá, ó. Ele incorporou na serpente, enganou a Eva, falou que podia comer a fruta proibida. E a Eva foi, chamou Adão e os dois comeram, né? Fizeram uma coisa que Deus não permitiu, né? Foram expulsos do paraíso, vieram para a terra, onde veio o pecado. E isso que o diabo está fazendo com muitos, enganando muitos, principalmente nesses golpes que muitos estão ligando para a pessoa, para fazer, falando que tem empréstimo, tem consignado, tem você que foi sorteado, cuidado, irmãos. Isso é o diabo que está por trás, usando as pessoas para enganar a pessoa. O diabo está usando, né? Deus, ele não ama nada disso. Deus, ele ama a tua paz. A prosperidade para Deus é desfrutar da verdade e paz. Glória a Deus. E também a prosperidade é você possuir mais do que você precisa, né? Possuir mais do que você precisa para viver. Então, possuir mais a ponto de emprestar. Nós temos que ter para emprestar para o mundo todo. Nós temos que ter para emprestar para o mundo todo. Nunca precisar de pedir emprestado, né? Mas pedir emprestado para ninguém. Apesar de nossa riqueza não estar aqui, a nossa riqueza está no reino de Deus. Lá que nós vamos ter nosso galardão, onde nós vamos viver eternamente com uma idade só e vamos ter nosso galardão. Mas aqui nós não vamos, Deus, nós podemos ser ricos sim, mas tudo é passageiro. Nós vamos deixar tudo aqui, irmão. Não vão levar nada. Então a nossa riqueza está lá, mas nós temos que ter para emprestar, não pedir emprestado, né? Jesus disse: cantem e alegra-se a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor não ama a prosperidade do ímpio, irmãos. Ele diga continuamente, ele canta e alegre da minha justiça, diga continuamente: eu amo a prosperidade dos meus servos. Glória a Deus. Agora, o Senhor, ele não ama a prosperidade do ímpio. O ímpio, e isso, irmão, que está escrito na palavra de Deus, não é eu que estou inventando, isso está escrito na palavra de Deus, né? O ímpio não ama a justiça de Deus. O ímpio não ama a justiça de Deus. O ímpio não não se importa com a justiça de Deus. O ímpio não se importa com isso. Deus não ama a prosperidade do ímpio. Deus não ama a prosperidade do rebelde. Deus não ama a prosperidade do ladrão, né? O malfeitor, aqueles que não têm temor a Deus. Deus não ama a prosperidade dele, porque de Deus eles estão longe. Por isso que a palavra de Deus diz: é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico, irmãos, quanto mais tem, mais eles querem. Então eles não acham que existe Deus, eles acham que existe a prosperidade deles, que é um dinheiro que o diabo dá com a mão e toma com as duas, né? Então Deus ama aqueles que adoram a Ele, que buscam a Ele, que fazem a vontade dEle, que semeia na sua casa para honrar, para Deus te honrar, para ter um dinheiro abençoado, né? Deus, ele aquele que é ladrão, Deus não ama a prosperidade do rebelde, do ladrão, do malfeitor, aqueles que não têm temor ao Senhor. O ímpio pode até se prosperar, né? O ímpio pode até se prosperar. Você está vendo aí os empresários, os poderosos, os bancários, os empreiteiros industriais, os políticos, deputados federais, senadores, os ex-políticos, tudo entrando em cana. Você está vendo aí, irmãos? Como é que o diabo é maldoso? Ele dá com a mão e toma com as duas para destruir o ser humano, para fazer maldade com o ser humano. Essa covardia que está fazendo aí com os superiores, está acabando com a vida deles, porque eles não têm paz.
não tem alegria, não tem, se Deus fala que ama a prosperidade do servo dele, né? Então ele ama a nossa prosperidade, não a prosperidade do ímpio, que não tem um encontro com Deus, não tem um compromisso com Deus, né? Então ele quer nos dar, ele quer que nós façamos a vontade dele, né? Agora, todos esses que eu falei, os políticos, bancários, empreiteiros, empresários, né? Senadores políticos, que estão tudo entrando de cano, e todos os corruptos, todos esses que estão corruptos, vão ser cobrados no juízo final. Tudo vai ser pago, vai ser cobrado, irmão. Todos que estão roubando vão ser cobrados. Por isso que Deus não ama a prosperidade do ímpio, né? Tudo isso é porque o diabo ele engana o ímpio para cair nas armadilhas do próprio Satanás. Nas armadilhas dele, né? O diabo não ama a prosperidade do ímpio, não, irmãos. Também não, ele não ama, não. Ele engana as pessoas para poder levar com ele para o inferno. Isso que o diabo quer fazer, porque ele veio para matar, roubar e destruir a vida do ser humano, né? Assim é que ele vem fazendo com muitos, enganando muitas pessoas por esse mundo. É por isso que você está vendo o que está acontecendo por esse país afora, por esse mundo afora, né? Olha o que está acontecendo aí, irmãos. A gente acha que é castigo de Deus, mas não. É o diabo que está destruindo a vida do povo aí fora, né? Eu nunca vi na minha vida um traficante ser bem-sucedido, né? Ou ser feliz. Tem dinheiro, um dinheiro amaldiçoado, mas não tem felicidade, né? Não é bem sucedido. Eu nunca vi um corrupto ser feliz. Ele pode ter um iate, pode ter uma mansão, né? Aqueles carros importados caríssimos, ele pode ter um jatinho. O diabo não ama a prosperidade dos ímpios. O diabo ele veio para matando os ímpios. Ele veio devagarinho matando os ímpios, né? E aos poucos os traficantes ele vai jogar em uma cadeia. Ele vai fazer as pessoas sofrer, como está fazendo essa covardia com o ser humano, né? Destruindo a vida dos traficantes, do ser humano em geral, irmãos. Estão destruindo a vida dele, fazendo essa covardia com o povo, né? Com as criaturas de Deus. Talvez você está em um desses erros, irmãos. Ouve essa mensagem, né? Ouve essa palavra para que essa pode entrar no seu coração e você mudar de vida, você ser uma outra pessoa, né? Acorda para o diabo não querer levar você para o inferno, né? Acorda para não continuar nesse sofrimento, porque você está achando que você está vivendo uma vida bem-sucedida, uma vida de paz. Não, você está vivendo uma vida de sofrimento com a força do diabo, porque o diabo está usando o povo para te destruir, né? Fazer essa covardia, esse maldoso. Ele é maldoso e gosta de fazer covardia com o ser humano. É isso que ele está fazendo com o ser humano, com aqueles que não buscam Deus, com aquele que não tem um compromisso com Deus, com aquele que não quer ter nada com Deus, né? Então, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, você tem que ser servo do Altíssimo para ter a prosperidade abençoada, não amaldiçoada, porque lá fora eles têm a prosperidade, mas a prosperidade amaldiçoada, porque o diabo ele dá com a mão e toma com as duas. E Deus não, Deus dá para você ter aquela prosperidade eternamente, irmãos. Igual nós vamos ter lá no reino dele, nós vamos viver eternamente com aquela prosperidade que ele nos prometeu, que está na palavra dele, que ele nos prometeu para nós viver com aquelas bênçãos que está lá, seu galardão, o meu galardão. É isso que Deus quer nos dar. Agora, aqui ele quer nos honrar, mas não vai nos honrar numa quantidade que é satisfeita para nós. Não precisa de ser muito riquíssimo, muito dinheiro, não, porque isso aí
é maldição. Olha, tem muitas pessoas que são cristãos, que são pastores, são bispos, são diáconos, né? Que têm muito dinheiro, mas são dinheiros abençoados, né? Que são seus servos, que eles tiram, né, para pagar água, luz do seu salão, das igrejas, pagam os pastores, né? Tem muito dinheiro e muitos deles tiram para ele, para comprar suas mansões, sei lá, sua casa, né? Ou fazer o que eles quiserem. Agora, se eles também estiver fazendo corrupto dos servos de Deus, são cobrados. Vão ser cobrados também. Olha, não adianta dizer que, assim, eu sou crente, porque está cheio de crente rebelde na igreja, irmão. É por isso que eu estou falando que está cheio de crente rebelde na igreja, que não é servo de Deus coisa nenhuma. Vai na igreja, é um tipo de pessoa. Quando está em casa, é outro tipo de pessoa. Quando vai para outros lugares, ou vai para o serviço, é outro tipo de pessoa. Até enganar o povo, está enganando o povo, porque é o inimigo que está por trás daquilo ali, para enganar as pessoas, ou está sendo enganado, né? Para depois ser cobrado por Deus. Está enganando os outros, depois vai ser cobrado por Deus, né? E está plantando para colher depois, né? E Deus, ele olha muito isso, muito isso. Nós temos que ser o mesmo em qualquer lugar que estamos. Não podemos ser uma cara na igreja, ser uma cara, outra cara no serviço, outra cara em casa. Não, o mesmo se nós estamos na igreja, chegamos lá, a paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Tá? Aqui em casa também é mesmo. A paz do Senhor, tudo bom? Bom dia, boa noite. No serviço, tudo bom, pessoal? Bom dia, boa noite. Mas nunca devemos ser ignorantes em educação, porque isso o diabo usa pessoas lá atrás para fazer essa ignorância com a gente, fazer a gente também cair na armadilha dele, que ele quer isso, destruir a vida da gente. Então nós temos que engolir muita coisa que o povo falar com a gente tem que engolir para não debater palavras que o diabo quer aqui, destruir a vida do ser humano com palavras, a gente falando, retrucando palavras um com o outro para cair na armadilha dele. E Deus, ele olha muito isso, irmão. Nós temos que ser o mesmo em qualquer lugar, né? Que estamos, nunca devemos ser pessoas de 2 ou 3 caras, sendo enganado pelo diabo e enganando o povo. Tem muito que estão na igreja, mas a fofoca tá tomando conta. A mentira tá ultrapassando o normal, tá enganando muita pessoa, a travessia tá enganando muitas pessoas, né? Então, com fofoca, com mentira, enganando, trapesia, né? Passando teus irmãos para trás, ou o ímpio para trás, né? Deus não ama a prosperidade dos enganadores, porque o diabo também é enganador. Deus, ele ama aquele que é justo e fiel ao próximo. Por isso que ele ama e está fazendo que ama a nossa prosperidade do teu servo. Ele ama a prosperidade do teu servo. Então ele quer sempre nos prosperar. Ele ama a nossa vida. Então ele vai nos dar vida, prolongando nossa vida e prosperando nossa vida, honrando. E se você for servo de Deus, uma serva de Deus, então a prosperidade será uma consequência natural na sua vida. Na sua vida, nós estamos falando da prosperidade do mundo em geral, né? Do modo que Deus entende. Olha, cada um de nós passamos dias e dias, estamos envelhecendo. Na verdade, nós estamos envelhecendo, mas só que é justo, é justo ou justa, né? Ou você tem o mesmo vigor de quando você tinha 20 anos atrás. Você não envelhece. Deus está prolongando a sua vida. Então, ele está prolongando seus anos de vida.
Então ele está te dando livramento de muita coisa, está te livrando das armadilhas diabólicas, está te dando paz, amor, está te livrando das balas perdidas, porque ele quer prolongar nossos anos de vida. Então nós somos sempre jovens, nós não estamos com o rosto cheio de rugas, cheio de coisas, mancha envelhecida, não, porque assim como ele fez com Moisés, você viu que você, com a prosperidade, você envelhece, não envelhece tão cedo. Ele prolonga os anos de vida da nossa vida, né? Teu rosto está mais jovem, ele vai ficar mais jovem. Você já observaram quando você se encontra com uma pessoa, muito tempo que você não vê aquela pessoa, aí essa pessoa te fala assim: nossa, fulano, mas você tá bonito ou bonita, você tá mais jovem, você tá mais bonita. O que você tá tomando? Que remédio tá tomando? Você tá ficando mais simpática, tá mais bonita. Aquela pessoa está mais acabada, porque ela não serve a Deus, então tá na vida normal. E vocês que servem a Deus estão mais enxuto, mais jovem, mais novo, né? É porque a unção de Deus está no meio daqueles que servem. Então a gente fica mais jovem. Ele está prolongando a vida daqueles que buscam Ele, né? E porque você está recebendo a prosperidade de uma luz que brilha em você, né? Ela brilha em você e põe você mais enxuto, mais jovem, que aquela pessoa que você está recebendo. Ela não tem a unção que você tem, né? Segundo o que Deus disse, como ele fala, né? Moisés, Josué e Caleb. Moisés, Josué e Caleb. Ele foi envelhecendo, mas nunca imaginava que ele imaginava, aliás, nunca não, ele imaginava que ele tinha só 30 anos, porque ele fazia a mesma coisa, que ele estava com 120 anos, Moisés, e fazia a mesma coisa que os meninos fazem. Menino de 30 anos faz. Então ele estava firme, forte, né? Ele estava lá no Monte Sinai e ele enxergava normalmente, de perto, de longe. A palavra de Deus diz que as vistas de Moisés nunca escureceram. Assim somos nós, irmãos. Por isso que nossa vida são prolongadas na presença de Deus. Aí você pensa assim: se eu sou uma serva ou um servo também de Deus, por que eu não tenho a mesma saúde que Moisés teve? Né? Vai depender de você, irmãos, de nós, né? O compromisso seu com Deus que vai depender, né? Quanto mais nós cuidar da nossa saúde, a nossa vida será prolongada. E Deus está no controle. Deus ele vai nos orientar, nos dar discernimento para nós cuidar da nossa saúde, para nós ter vida prolongada. Será que você está sendo fiel a Deus, como Moisés foi? Né? Você não é uma fofoqueira, ou está sendo justo ou justa com o Senhor? Por isso que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha a pessoa que é pequena ou que é grande, que é negro, ou amarelo, ou branco. Não, ele não olha isso não. Ele olha o coração. É o nosso coração que ele olha, porque ele quer ver teus filhos viver dias com largueza, com fartura e com muita paz. Ele quer ver nós viver assim. Isso é a vontade de Deus em nossa vida. Amém, irmãos? Deus quer ver nós sempre com a fartura, com a alegria. Ele quer ver nós sempre com alegria. Por isso que ele ama a prosperidade do servo dele. E ele quer sempre nos prosperar. Ele não concorda, ele não aceita nós viver na pobreza. Ele não aceita nós viver na miséria, não. Ele quer ver nós sempre com fartura. Então talvez você está endividado ou está endividada. Clame a Deus, pede a Deus para te dar uma solução para aquele problema. Ele vai resolver para você. Amém, irmãos? Vou deixar essa mensagem para vocês aqui e vamos orar a Deus.
Querido Deus e poderoso Pai, o Senhor conhece o coração do seu povo, Pai. Pai, ninguém pode fazer nós para servir o Senhor, nós deixar de servir o Senhor, porque nós não aceitamos nós deixar de fazer a tua vontade, Pai. Então nós repreendemos todo esse espírito maligno que tentar invadir a nossa vida, meu Deus, para nós não continuar na tua presença. Senhor, Pai, eu peço que o Senhor não deixe o diabo nos enganar. Não deixa, meu Pai, o diabo nos enganar, como enganou o teu servo Adão, enganou Eva, ele está enganando muitas pessoas, meu Pai, e nos ensina a viver, meu Pai, nos ensina a vigiar mais para nós não cair nas armadilhas diabólicas, Pai, em nome de Jesus. As bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós, não aceitamos ser tomado por nenhum espírito maligno, meu Deus, porque somos fiel a Ti e sempre o Senhor está nos honrando, meu Pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, o Senhor conhece a vida financeira dos seus filhos, meu Pai. Aqueles que me acompanham aqui no YouTube, meu Deus, eu peço que nós pedimos que é o Senhor que alinhe o nosso hábitos financeiro, meu Deus, com os princípios bíblicos, com as verdades da sua palavra. Pai, nos ensina a fazer o que devemos fazer, meu Pai amado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Senhor, meu Deus, o Senhor é o Criador desse imenso universo, Pai. E estamos aqui sempre para invocar o Teu nome, Senhor Deus amado. Para invocar seu favor, a nossa vida financeira está nas Tuas mãos, Pai. Abençoa, Pai, desde o alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, meu Pai, seja envolvido por sua corrente de riqueza. Desde já nós te agradecemos, Pai, pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por essas bênçãos, Pai. Abençoa todos que me acompanham aqui no YouTube, meu Pai. Que sejam todos eles prósperos, meu Pai, abençoado e protegido, não só eles, mas toda a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês aí no YouTube e protege a todos vocês, principalmente a sua família. Amém? A paz do Senhor seja convosco.